Olá pessoal, eu estou aqui para mostrar para vocês hoje como colocar um texto em fotos pelo Photofiltre. Esse vídeo eu estou fazendo porque minha amiga Clara, perguntou para mim como fazia para colocar texto em foto e eu prometi para ela que faria essa videoaula para ela mostrando, então isso aqui é a videoaula. Primeiramente a gente tem que estar com o Photofiltre aberto, né? E aí a gente vem aqui em abrir a imagem. A gente vai abrir a imagem que a gente quer editar, certo? Então aqui a gente tem essa imagenzinha aqui bonitinha e a gente clica aqui nessa opção, que é a opção do texto, né? E ele vai abrir essa caixinha aqui. Eu cliquei aqui em recomeçar porque ele sempre traz da última edição que você fez, ele traz para o Photofiltre essa opção, o texto que a gente quer. Aí eu vou colocar aqui essa fonte, aqui você escolhe o tipo de fonte que você quer. Eu vou colocar Impact porque ela é encorpada, então ela cai perfeito para uns efeitos que a gente vai mostrar aqui mais para frente nesse vídeo. Aqui eu vou colocar 20, vou centralizar o alinhamento, deixa centralizado. Aqui a gente pode colocar, por exemplo, negrito, ela vai ficar mais forte ainda, ou itálico, traçado, que é um tracinho no meio, ou sublinhado, né? Vou tirar o traçado sublinhado porque eu não quero colocar nenhum desses, nem o itálico, nem o negrito, porque a Impact ela já é uma fonte bem forte. Legal. Aí, se eu der, aí a gente tem essa opção aqui em primeiro lugar, que é mostrar. Está aqui o texto. Se a gente olhar para ele, para mover o texto é só clicar nele e arrastar para onde você quer, certo? Está aqui o texto. Se você tirou anti-alias, o que acontece? O teu texto ele fica com um serrilhado em volta, né? Esse serrilhado, e às vezes ele não é muito legal porque ele dá um efeito meio grotesco para o trabalho. Então se a gente clicar aqui e clicar no anti-alias, a gente pode ver que o texto ele fica mais suave, né? Aqui. Segunda coisa, você pode mudar a cor do seu texto para a cor que você quiser, né? Vou colocar aqui um azul. Aqui, um azul. Você pode colocar um laranja. Aqui, ó. Pode colocar a cor que você quiser, né? E às vezes você fala assim, mas eu não estou enxergando a cor, né? Você pode, alguns recursos que a gente vai mostrar aqui nos efeitos, eles podem mudar bem assim essa característica que está dando, que é como esse laranja é um pouquinho claro, ele está meio apagadinho porque o fundo ele é claro também. Então vamos clicar aqui e aí vamos direto para os efeitos aqui. Efeitos. Primeiro de tudo, a gente tem opacidade. O que é opacidade? Se eu colocar 50% de opacidade e der OK, o que ele vai fazer? Ele vai deixar o texto mais transparente. Ou seja, você consegue ver a imagem através do texto, né? Ó, você pode ver que você consegue ver ela através do texto, certo? Vou aumentar um pouquinho aqui para a gente poder enxergar melhor. Certo? Então, essa é uma opção que você pode colocar de efeito. Quanto menor a opacidade, mais transparente, quanto maior ele vai ficar chapado. Aqui, certo? Voltamos ao original. Agora a gente tem aqui sombreado. Você vai adicionar esse efeito sombreado, o que ele vai fazer? Ele vai adicionar uma sombra no seu texto, né? E aí ele tem esses valores deslocar x, deslocar y, são basicamente o que? A distância que a sombra vai estar do seu texto. Vamos colocar aqui esse padrão mesmo, e com a cor preta que está aqui. Opacidade de 80%, ou seja, a sombra ela vai ter uma transparência, né, de 20% aí da carga que ela tem. E aí você tem o estilo da sombra, que é ou plano, que ele vai ficar assim, ó, chapadão, com 20% aqui de opacidade, e essa aqui é a distância lá de número 7 de x para y, certo? Vamos ver aqui de novo. Aí você tem essa outra opção de efeito, que é
com anti-alias, ou seja, suavizando a sombra, mas aí o anti-alias dele é meio que padrão, então ele dá uma esfumaçada bem forte, tá vendo? Ele fica mesmo sombra mesmo, né? Ó. Você pode ver que o texto laranja ele já está diferente, porque ele tem uma carga de sombra, então você consegue visualizar melhor, né? Dá um efeito de sobreposição, né? no texto. E aí você tem esse último que é o difuso, que é como se fosse um jato de areia, tá vendo? Aqui, ó. Ele dá esse efeito de jato de areia, certo? Vamos clicar de novo aqui. Efeitos. Então vamos colocar aqui com eles e vamos reduzir aqui o espaçamento. Vamos reduzir para 3, né? Aqui, ó. E aproximou a sombra, né, do texto. E aí você tem uma sensação diferente, né? Vamos reduzir para a gente ver aqui, ó. Uma sensação diferente, já fica bem mais legível. Uma sombra, ela serve para dar legibilidade, ela deixa o texto legível, né? Eu não sei falar essa palavra, me fugiu da cabeça agora. E aí você tem outros recursos também que você pode usar nesse texto, certo? Então vamos aqui. O limite. O que é o limite? O limite é um contorno que você aplica no texto. Aqui, ó. Então aqui você pode escolher a cor do limite, né? Vamos colocar aqui um verde claro para dar um contraste maior para a gente poder enxergar. Aqui, ó. Ele colocou uma caixa, ele colocou um contorno aqui em volta do texto, tá vendo? Tem a sombrinha aqui embaixo, mas ele colocou aqui uma caixa verde, né? E aí você pode dar a cor aí, vamos colocar um branco. O branco ele dá um efeito melhor aqui, tá vendo? Ele dá mais, torna o texto mais legível ainda, tá vendo? Legal. Legal, gostei. Agora eu quero ver eu quero ver outras possibilidades. As outras possibilidades são o seguinte: por exemplo, você vem aqui no efeito e vamos colocar aqui desfocar. Esse efeito de desfocar, ele vai desfocar o texto principal, que é esse texto da frente, ó lá. Ele faz isso aqui, ó. E se você colocar no baixo, ele te dá uma impressão. Se você colocar no alto, ele coloca mais desfocado ainda, né? Dependendo do tipo de efeito que você quer no seu trabalho, é legal, dependendo não. Para esse aqui eu não vou colocar, porque ele meio que tira a visibilidade do texto. E aí a gente tem aqui os efeitos também, a gente tem estilo sombreado, né? Vamos colocar estilo sombreado para a gente ver como fica. Ó, ele coloca dá um efeito tipo um emboss, né? Que a gente conhece, que ele tipo, torna o texto um pouco mais volumoso, né? E a gente tem esse outro efeito aqui, que é o efeito negativo. Estilo negativo. O que é o estilo negativo? Ele pega a cor principal e ele substitui o texto que estava na cor, ele deixa transparente e deixa esse texto aqui com essa caixa laranjona aqui, tá vendo? Ou da cor que você quiser. Aqui, ó, vamos colocar para uma cor mais escura para a gente poder ter uma impressão melhor do que ele está falando, tá vendo? Ele deixa aqui esse efeito, que é o estilo negativo, certo? E você aplica ele, você desabilita todos os recursos que você já tinha colocado. Para desabilitar ele, você clica aqui e ele vai. Aí você tem que clicar novamente naquilo que você estava planejando, certo? Vamos lá, aqui, ok, voltamos, só mudamos a cor aqui para uma cor mais escura, né, para poder ver melhor. E aí a gente tem esse último recurso que eu vou mostrar para vocês, que é o pattern. O que são patterns? Patterns são imagens que você vai usar como preenchimento da sua fonte. Por exemplo, eu vou pegar esse coloridão aqui, vou clicar aqui no coloridão, dá ok, e vou dar ok aqui, tá vendo? Esses patterns já são padrão do PhotoFilter, certo? Você dá um ok, o que ele faz? Ele aplica esse efeito dentro da tua fonte, certo?
aí a gente tem aqui a gente tem esse efeito aqui. Tá, legal. E agora, o que, que eu faço? Legal, se esse for o único texto que você quiser colocar na sua imagem, beleza. Agora, se você quiser colocar mais um texto, você vai ter que voltar aqui, clique em recomeçar, que aí ele vai pegar de novo a referência do zero, e aí você coloca aqui um texto qualquer. Vamos colocar um texto aqui, vamos lá um texto, né? Um texto qualquer. Aí você, por exemplo, vai dar no Enter, você vai colocando mais texto. Opa, texto. Texto. Falta de ideia é problema. Aí a gente vai colocando aqui, porque você pode colocar uma mensagem, né? Vamos colocar uma mensagem aqui para meus amigos sempre sorriem comigo. Tenham um dia feliz. Ponto. Vou centralizar ele, né? Centraliza, nem precisa. Centraliza, anti-alias, um textinho preto, sem efeito nenhum. Ok. Legal. A gente coloca o texto aqui do lado. Pronto. Bem legal. Vamos dar uma encorpadinha nesse texto aí, ele tá muito mortinho. Vou colocar um negrito aqui, vamos colocar uma sombrinha. Só para uma sombra diferente aqui, só para fazer aqui com som. Aí, pronto. Né? E quanto mais texto você tiver, onde você quiser colocar texto, você pode colocar, né? Tem uma coisa também, que, por exemplo, tá aqui, ó. Esse ângulo, o que acontece? Se eu colocar menos 30 de ângulo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse texto e ele vai rotacionar esse texto aqui. Ó. Ele pode colocar aqui, certo? Um efeito ilustrativo. Assim. Vou colocar aqui. E aí você pode colocar aqui, o exemplo que a gente usou é menos 30. Você pode colocar 30, ele vai inverter. Você pode colocar 90, ou menos 90, ou 180, aí vai de acordo com o que você quer. Certo? E aí, basicamente é isso. Né? Então, a última etapa mesmo é salvar o teu trabalho, né? Você dá um salvar como, e aí você seleciona aqui, você pode salvar como photofilter, que aí ele vai manter essa carga de edição, certo? Não, vou colocar aqui, ó, o PFI, cat edit, você salva, e aí ele mantém esses textos que você pode abrir ele e editar de novo, certo? E aí você pode salvar como PNG ou JPEG, né? Eu salvo como PNG porque eu gosto de trabalhar com PNG, porque ele deixa fundos transparentes. Eu gosto de trabalhar com fundos transparentes. Ele tem a possibilidade de trabalhar com fundos transparentes, né? Vou colocar aqui cat 3 com o PNG, vamos salvar. E aí ele diz que esse formato não suporta camadas, por quê? Porque cada elemento que são esses textos, eles são considerados como camada, ou seja, a foto do gato aqui é o fundo, a camada 1 é esse cara aqui, a camada 2, a camada 1 é esse cara aqui, a camada 2 é esse texto aqui que a gente colocou. Né? Como ele vai salvar em PNG, ele vai salvar como uma imagem única, você não vai conseguir editar, né? Por isso que você tem que salvar como PFI o seu trabalho para você poder editar ele no futuro. E como JPEG ou PNG aqui para você poder usar aí na sua rede social ou onde você quiser, no seu blog, onde você quiser usar, certo? Se dá sim, dá ok e pronto. Está salvo, está pronto o trabalho. Um abraço a todos e até a próxima videoaula.